O que são migalhas emocionais para você? Você não está sendo amada, você não está sendo amado, você está só sendo alimentado com migalhas emocionais. E você talvez não tenha percebido isso. Migalhas emocionais são pequenas doses de atenção. Hoje a pessoa te procura, amanhã ela some. Aí depois ela volta, ela demonstra interesse. Aí depois ela te ignora de novo. E aí você vai ficando confuso, você vai ficando confusa. E você vai achando que isso aí é o tipo de amor dela. Olha como que você aceita esse papel, sabe? Que você confunde isso com amor. É o tamanho do amor que ela pode me oferecer. Gente, isso não é amor. O amor, ele é constância, é presença, é clareza. Quero te contar um episódio aqui da minha vida. Eu estava solteira, 2018, 2019 por aí. E aí, eu tinha um casal de amigos na época, né? E esse casal de amigos tinha uma pessoa, um irmão deles, do caso do meu amigo. E ele estava solteiro. Sim, sempre... Eu falar assim, você tá sempre sozinho, uma pessoa com mais de 40 anos na época. E aí eles começaram a ficar na minha cabeça. Aqui, ó. Vai lá. Vocês têm que ficar juntos, vocês são... Dá um casal perfeito um para o outro, vocês dois são solteiros, que vocês estão perdendo tempo. E eu estava com esse problema de achar que qualquer pessoa que me desse um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, já era suficiente. E aí eu mandei mensagem para essa pessoa foi recíproca, logo de cara, a gente não começou já de cara, a gente teve saímos, conversamos. E sabe aquele ditado assim que fala, não tem tu, vai tu mesmo? Era como se ele tivesse preenchendo uma lacuna da minha vida que talvez eu tivesse um jeito de preencher ali, e não era com amor, talvez era com outras coisas, talvez não, depois eu vi que não era paixonite aguda que ia preencher aquilo que estava faltando em mim. E eu nem estou falando de espiritual, eu estou falando de emoções, emocionalmente falando. E aí eu comecei a criar uma expectativa na minha vida, como se aquilo fosse verdade. As pessoas falavam para mim, isso vai dar certo, confia que vai, né? Vocês dois saem bastante, conversam e vai dar casamento. E eu comecei a criar aquilo na minha cabeça, entendeu? E eu fiquei, meu Deus. Na época eu ainda orava. Eu falava, e eu queria que alguma coisa acontecesse, as reações dele mudavam. Então, quer dizer, ele me mandava alguma coisa, quando eu avançava, ele retrocedia, sabe? Aí eu avançava um pouco, ele voltava. Aí daqui a pouco, ele avançava e eu recuava. E era esse jogo. Gente, quem gosta, quem tem interesse, não fica de joguinho. A pessoa simplesmente se joga e vai. Ela não tem medo. E a pessoa que ela tá interessada mesmo em você, ela não vai ficar fazendo joguinho. Ou ela vai falar que ela quer, ou ela vai falar que não quer. Então, como os dois estavam realmente como se diz, né? Naquela adolescência, sabe? São duas pessoas velhas, como se diz, né? Na idade. Vocês já são velhinhos já para entender? Não.
A gente tava como se fosse um adolescente na vida. E aí, um não falava o que queria e o outro também não falava o que queria. Era simplesmente isso. E foram passando meses. Até que chegou quase um ano isso. Um ano. E eu lembro de estar na hora do almoço e eu ficar esperando um oi. Eu, às vezes, amanhecia, eu esperava um bom dia. Eu, às vezes, sabe? E nós que somos mulheres, a gente quer atenção. Não adianta, isso aí é do feminino. É hormônios. É ciência. É Deus que fez. Então não adianta falar assim, vocês querem atenção, vocês querem atenção o tempo todo. Não é que a gente quer atenção o tempo todo, a gente só quer atenção. Se a gente estiver nutrida de atenção, de amor e carinho, a gente vai retribuir com tudo isso também. Só que se você estiver na falta, se nós estivermos na falta, se nós não tivermos também... eu nem estou falando aqui de também... se você também achar que só o amor de outra pessoa vai te nutrir e você não se conectar com outras coisas na tua vida, não, sabe? Então, se você vai estar sempre querendo sugar a atenção e o amor de outra pessoa. Tipo assim... A pessoa não trabalha, não faz nada, só fica pendurado no WhatsApp o dia inteiro esperando mensagem. Aí eu tô falando de uma pessoa que trabalha, que tem sua vida e que realmente num momento né, na caixinha do relacionamento, na caixinha de falar assim, olha, eu tô esperando alguém para casar certinho, eu quero ser amada, é disso que eu tô falando. Eu não estou falando de pessoas desocupadas que ficam nas redes sociais esperando mensagem o dia inteiro. Não estou falando disso. Até porque isso aí atrapalha. E já aconteceu comigo, isso me deixava furiosa. E aí, quando de repente, eu ficava esperando bom dia, esperava... Às vezes aparecia um bom dia, às vezes não aparecia. E eu mandava bom dia e ficava lá no celular esperando. Eu não mandava, não vai me responder, mas eu ficava esperando. Quem que não... Estava carente. E aí... Mas trabalhando, fazendo minhas coisas, enfim. E foi chegando uma hora que a pessoa começou a mentir, sabe? Ela começava a mentir, ela marcava o encontro, depois ela desmarcava, dando uma desculpa em cima. E a desculpa mais assim, nossa, a desculpa mais assim, esdrúxula mesmo que me ocorreu foi tava chegando o dia dos namorados e a gente tinha acabado de iniciar esse affair, como eu não vou dizer relacionamento. E ele, para se safar, ele mentiu para mim que ele ia trabalhar até tarde, que ele ia fazer algum serviço, não sei o que lá, e não foi isso que aconteceu. Depois eu acabei descobrindo que ele tinha ficado no apartamento dele e eu não sei, não posso julgar, talvez até com a ex-namorada, que ele tinha terminado não tão recente, mas tinha terminado há um tempo, então... Eu até desconfiei que ele tinha ficado com a namorada lá. Mas isso não bastou. Como eu estava com fome de migalhas, qualquer migalhinha que caísse ali me sustentava ali no momento, isso não me afetou. Olha o absurdo. E realmente aconteceu de eu continuar. Eu continuei. E ele, crente que isso poderia acabar ali, porque ele não tinha como Como eu estava tão assim, ele achou que se ele fizesse isso, eu pularia fora. E não foi isso que aconteceu. E eu acho que ele deve ter ficado muito assim, pensando, nossa, gente, o que acontece com essa menina, né? E não, gente, eu não era tão novinha assim, não. Pelo amor de Deus, eu já tinha mais de 30 anos. E aí, para vocês verem que não é a idade. Vocês podem ter 50, 60, 70 anos. Se vocês não amadurecerem, vai continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A vida não muda. Nada destrava. Você fica parecendo aquela menininha que sempre tá querendo amor, 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 amor do pai. Que às vezes, sei lá, se você recebeu o amor do pai ou da mãe, um recebeu. Isso é um outro assunto. Não cabe aqui. E aí aconteceu de eu ficar com esse cara um ano dessa forma. Então,
E aí eu peguei e dei um basta. Foi aí que a gente conversou, eu chamei ele para conversar, eu falei, olha, não dá. Eu nem poderia, eu poderia, sabe, até ter mandado mesmo uma mensagem pelo WhatsApp e falado, resolvido por ali mesmo, falar, ó, quer saber? Tchau. Não, pra mim não serve. E eu não responder mais as mensagens dele, porque foi chegando uma hora que realmente me cansou. Aí eu acordei pra vida, né? Não é? Aconteceu que eu fiquei bastante triste, chateada, passei uns dias muito... eu sou uma pessoa que quando eu tô triste, eu tô chateada, eu fico quieta, me recluso, eu me tranco. E fiquei vários dias dentro do quarto, assim, pedindo pra Deus o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Que nem esse tipo de pessoa estava me valorizando, porque ele nem era, entendeu? Tipo, eu falo assim, não tô desrespeitando ninguém, mas eu falo assim, ele nem era tudo aquilo, e eu tava lá, sabe? Então, assim, eu falei, eu não me achei no lixo, enfim. E aí, fiquei triste, fiquei um tempo, assim, bem chateada, e Deus foi limpando meu coração, e aí, gente, eu fui pro autoconhecimento, fui estudar, fui batalhar no meu... aprender. Foi isso que aconteceu. Então, quando chegou num limite que não dava mais, eu conversei com ele, eu chamei ele para conversar, falei, ó, vamos encerrar por aqui. A gente tem pensamentos diferentes, a gente tem nossas vidas que não estão batendo, a agenda não tá dando certo. Tchau. Passar bem. A partir daí também bloqueei, para mim não ver mais nada da vida dele. Não quis que ele visse a minha também. Bloqueei ele do WhatsApp, que é pra mim não ficar vendo nada dele. Então, assim, não por ele, mas pelas atitudes e pelo momento que eu estava passando, que me fez, sabe, perceber. Mas isso é uma das. Logo vem o episódio de outro tipo de situação. Agora, o próximo vídeo que eu vou contar é outro tipo de situação que eu não sei que se você já passou por isso, é que o outro lado tá recebendo muita migalha. E aí você já tá nutrido. Aí você já tá com... E aí acontece que a pessoa do outro lado, ela aí inverteu o papel. Aí eu já estava amadurecida a ponto de não aceitar pouco. E a outra pessoa estava no mesmo nível que eu estava. Já aconteceu isso com você? Olha, difícil. Se você precisa se perguntar, se você fica naquele pensamento perguntando se é amor, se é de verdade, porque o amor não te deixa dúvida. Então é porque não é. Sai dessa. Pega a sua mochilinha, bota nas costas e some. Vai embora. Nem olha pra trás. Nem olha pra trás. Entendeu? Isso não é amor. Isso... A gente somos tendenciosos a fracassar. A fracassar em tudo. A gente perde no financeiro, a gente perde no profissional. Por que a gente não pode perder também nessa parte amorosa para poder ganhar? Hoje, graças a Deus, eu vivo um casamento abençoado. Mas até chegar aqui, eu penei. Eu penei por conta da minha imaturidade. Porque se eu tivesse tido um pouquinho mais de maturidade, se eu tivesse ido atrás de aprender mais sobre o que me ensinar... Hoje, gente, hoje as redes sociais estão aí para você aprender de tudo. Inclusive sobre isso. Então, em vez de ficar perdendo tempo com vídeo besta, vai focar nos estudos, vai fazer terapia, vai se aprender, vai aprender sobre temperamentos.
entendeu? A vida, ela não é, vamos dizer com palavras, a vida ela não é, nem que a vida não é fácil, ela não te poupa, sabe? A vida ela não te poupa de você passar uma rasteira para você aprender. Ela não vai te poupar. Ela vai te dar um arrastão ali para você aprender a lidar com certos tipos de situações. E você crescer, nem que seja na dor, tá? Porque evoluir e crescer dói. Dói. E não dói pouco não, dói. Dependendo dá até trauma. Mas no próximo episódio eu quero falar com vocês sobre o outro lado da maturidade e de você já tá nutrida e a outra pessoa ela tá querendo só migalha de você. E aí você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Porque eu não posso ser simpática, eu não vou poder lidar com essa situação só sendo simpática e falando, não, eu vou ter que me posicionar. Então, você fica comigo. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreve no meu canal, compartilha, curte, para outras pessoas também receberem esse conteúdo. Talvez eu não tenha muita eloquência para falar palavras bonitas, mas eu tenho história, Deus colocou no meu coração para mim fazer esse canal, para mim colocar minhas experiências aqui para vocês. E quem sabe alguém, em algum vídeo, se uma pessoa aprender alguma coisa em um vídeo meu, já é o suficiente. Eu já estou cumprindo o meu propósito aqui nas redes sociais. Porque há muitos anos, como eu disse nos outros vídeos, há muitos anos eu relutei para fazer isso que eu estou fazendo hoje. Até porque eu não tinha tempo. Agora Deus colocou essa oportunidade nas minhas mãos e eu não posso simplesmente falar, não vou fazer. Então, eu quero compartilhar, eu vou contar todas as minhas experiências, todas as minhas, como se diz, né, angústias que eu já passei para vocês. Quem tiver interesse em assistir, em aprender algo sobre o que acontece realmente em certas situações da vida, que às vezes a gente pensa, nossa, como que isso pode estar acontecendo comigo? Acontece. É super normal e natural. Agora, como você vai sair disso, aí essa é a questão. Na época, eu não tinha isso daqui. Não tinha. Na época era muito difícil a gente ver era poucas pessoas que falavam sobre esses assuntos. Até porque esses assuntos começou a surgir, live, etc. Começou a surgir depois da pandemia. Todo mundo sabe disso. O povo começou a falar muito sobre isso depois da pandemia. Então, eu tive que aprender meio que na marra ali. E ir atrás de terapeuta, psicólogo, psiquiatra, psicoterapia, aliás. Psiquiatra não, psicoterapia. Perdão. E é isso. O próximo episódio eu quero falar com vocês sobre por que aceitamos migalhas. E aí eu quero contar a experiência do outro lado. Fiquem comigo.